Abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Desta feita, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Do verso 1 ao verso de número 12. Todos encontraram? Amém? Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e eu queria convidar você a fazer a leitura dos versos pares, com calma, esperando uns pelos outros, para que a leitura seja cadenciada e todos possam ouvir e compreender o conteúdo e a mensagem do texto lido. E esse texto possa falar o seu coração. Leia com fé, porque é Deus falando a você. Leia se apropriando dessas verdades, porque é verdade de Deus ao meu coração e ao seu coração nessa noite. E o texto narra os eventos do primeiro Natal, dos eventos que aconteceram no primeiro Natal, para que nós pudéssemos adorar ao Rei durante todos os dias da nossa existência. Porque assim diz a palavra do Senhor: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles uma precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entretanto, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Que o Senhor abençoe a leitura do texto lido, aplique ao nosso coração. Vamos falar com Deus para que o Senhor fale a cada um de nós mais uma vez. Eu queria convidar a nossa irmã Sarita, que nos conduza nessa oração nesse instante. Oremos a Deus.
Amém. Louvado seja o Senhor. Nós queremos, nessa noite, compartilhar algumas lições. Eu prometo ser bem objetivo e prático, mais uma vez, acerca desse texto que é rico para nós. O texto, só para que nós possamos entender e ter uma elucidação do momento histórico em que o texto se desenrola, em que a narrativa do evangelista Mateus insere esse momento, até porque a gente tem uma tendência de reduzir esses eventos. Esse evento, quando nós nos debruçamos para compreender a história do primeiro Natal, nós vamos perceber que ele é rico de grandes ensinamentos e profundos, capazes de transformar a minha vida e a sua vida nessa noite. Por isso, a minha oração é que Deus abra a sua mente, abra os seus olhos, para que você se debruce nesse texto, olhe para esse texto e enxergue as ricas lições que contém nesse texto. Numa primeira leitura, nós somos levados com a nossa mente dessa maneira cartesiana, no eixo de X e de Y, de vermos o mundo à nossa volta, a fazer uma leitura bem narrativa e histórica do evento, sem considerar os eventos contingenciais que aconteceram para que esse evento fosse narrado como de fato se encontra no Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus, como já estudamos aqui por vários domingos, tem o propósito de apresentar o rei. O rei está conosco. Querido, meu desejo é que você de fato compreendesse essa minha fala quando eu digo que o rei está conosco. De fato, Deus está no nosso meio. Ele está presente aqui. A essência do Natal é a convicção de que Deus está no nosso meio, por meio de Jesus Cristo, aquele que prometera que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a razão do Natal. Celebrar o Natal é ter a convicção da presença do rei. E o texto vai justamente nos instigar a refletir, a compreender qual é a importância de compreender a presença do rei. Acabamos de ler agora no capítulo 1 de Mateus que Maria haveria de dar à luz a um filho, e esse filho levaria sobre si o pecado de todo o povo. Isso deveria produzir no seu coração, se você compreende que Jesus Cristo morreu por você, nesse Natal de 2001, isso deveria promover e impulsionar o seu coração a uma vida de adoração. Porque esse é o resultado de quem compreende a mensagem do Natal. Guarde isso no seu coração. Quem compreende a mensagem do Natal, ele vive uma vida de adoração. Se nós não temos disposição para adorar, é porque nós não compreendemos o que aconteceu no primeiro Natal. Faz sentido para vocês, gente? E é o que eu quero trabalhar e desenvolver com vocês nessa noite. Tem um cântico, um hino cristão que retrata bem o que deveria impulsionar a nossa vida de adoração, a vida cristã do presbítero José Humberto, a vida cristã do diácono Marcos. Há um cântico que retrata bem essa verdade, é o cântico que tem por título Ó, vinde e adoremos. E a primeira estrofe do cântico diz assim: vinde, fiéis, triunfantes e alegres. É assim que o cântico começa. Sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu o vosso rei. Ou seja, o cristão que compreende a mensagem do Natal já sabe que o rei é nascido, o Messias prometido, e aí vem o coro dizendo: ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Esse deveria ser o meu sentimento, o sentimento do Eduardo, da Luana, o sentimento do Caleb. Jesus nasceu. O Messias prometido nasceu, e não nasceu hoje, na noite do dia 19 de dezembro. Ele já nasceu há 2000 anos atrás, e esse nascimento do primeiro Natal já deveria fazer de todos nós hoje, do século 21, o desejo de termos um coração de adorador. Essa é a verdade, e é o que aconteceu com os personagens desse texto. Por isso que eu quero chamar a atenção para a riqueza dos personagens desse texto. O texto começa dizendo que Jesus havia nascido em Belém, cumprimento da promessa.
do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, que o próprio texto nos ensina, quando ele diz: e tu, ó Belém de Efratas, a menor de todas, de ti sairá aquele que guiará o povo. É o cumprimento da promessa. O Cristo é a promessa e o cumprimento dessa promessa. E então a promessa está se cumprindo aqui no capítulo 1 do evangelista, no capítulo 2 do evangelista Mateus. E aí diz o texto que magos do Oriente, né? E aí é uma grande discussão pelos eruditos de onde esses magos vieram, quem eram esses magos. Mas o fato é que esses magos, diferentemente daquilo que nós compreendemos, eles não eram mágicos, não eram feiticeiros, mas a palavra mago que aparece aqui é a ideia de homens sábios. Eram pessoas com sabedoria. A tradição tem entendido que eles vieram do Oriente. Então, se vieram do Oriente, seria a região da Arábia, né, região da Pérsia, a época de Jesus. Eles vêm de lá, e o interessante é que eles fazem um percurso de 2 anos. Eles não viram a luz aqui agora e começaram a seguir a luz, e no dia seguinte chegou no local onde Jesus estava. Eles começaram uma viagem de 2 anos. É importante saber isso. E a gente percebe que é uma viagem de 2 anos, porque se você for lá no verso 16 do capítulo 2, vamos lá no verso 16 do capítulo 2, você vai perceber essa ideia dos 2 anos de viagem, de peregrinação dos magos do Oriente. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 2: vendo-se iludido pelos magos. Aqui Herodes, os magos não retornaram, como nós lemos no verso 12, eles foram por outro caminho. E aí diz o verso 16 do texto: Herodes, se sentindo iludido, porque os magos não retornou, diz o texto, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos dos seus arredores, de 2 anos para baixo, porque era a data da informação que eles receberam, de quando eles viram o sinal, quando a luz brilhou, e a data que eles chegaram até Herodes para perguntar onde está o rei. Então Herodes falou: então tem mais ou menos uns 2 anos que esse menino nasceu, então de 2 anos para baixo mata todo mundo. E conta-se a história que Herodes mandou matar até o próprio filho. Mandou matar até o próprio filho. Então ele manda matar, uma peregrinação de 2 anos. Guarde essa informação no seu coração. Eles levaram 2 anos para chegar nessa peregrinação. O texto vai dizer que esses magos do Oriente, eles trouxeram 3 presentes. Daí a razão da cultura popular dizer que eram 3 reis magos. Mas não há nenhuma evidência que de fato seriam 3 reis magos. O fato é que possivelmente deveria ter sido uma caravana, onde esses homens sábios, né, em seus animais, fizeram esse grande deslocamento num percurso de 2 anos. O período em que isso acontece é o período o rei Herodes. Diz o verso primeiro, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? O rei Herodes, ele se destaca na história por 2 aspectos. Ele vai ser chamado de Herodes o Grande. Primeiro, porque ele foi um grande empreendedor. Ele reconstruiu a região da Judéia. Alguns afirmam que ele vai ser o responsável pela reconstrução do templo, que os discípulos futuramente, no texto de Mateus 24, nós já lemos aqui, vai dizer: olha para o nosso templo, olha para a ostentação que nós temos aqui. Herodes contribuiu para a construção desse templo. Contudo, Herodes era um homem mau, perverso. Daí o nome de Herodes o Grande. Depois você faz uma pesquisa mais profunda acerca de quem foi Herodes. Então, Herodes o Grande, e aí os seus sucessores terão o seu nome, os seus filhos terão o seu nome, os seus netos terão o seu nome, mas o fato é que esse Herodes aqui, ele não era rei, mas sobre o Império Romano, o imperador romano o declara rei dos judeus. Ele recebe o título de rei dos judeus porque ele começou a governar a região da Judéia. Por isso, Jesus nasce nos dias do rei Herodes.
Os dias, porque Herodes ele reconstrói Jerusalém, ele reconstrói o templo de Jerusalém. Ele começa a governar sobre os judeus. E aí vem os magos. Nesse percurso, como já falamos, de mais de 2 anos de caminhada. E perguntaram, aonde está o rei? Diz o verso 2. Para que nós possamos, porque vimos a sua estrela e no Oriente viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, se alarmou. Olha o verso 3, eu quero que você guarde no coração o que é que acontece logo em seguida no verso 3 do primeiro Natal. Esse é o Natal primitivo, é o primeiro Natal. A essência do Natal acontece aqui. A compreensão de celebrarmos o Natal ano após ano traz sentido nessa perícope do capítulo 2, do verso 1 ao 12. Ele traz luz para o que é o verdadeiro Natal para nós que somos cristãos. O primeiro Natal pressupõe uma vida de adoração por homens que adoraram a Deus. O primeiro Natal pressupõe também uma realidade de vida de pessoas que não adoram a Deus, que é o caso do rei Herodes aqui no texto. Diz que Herodes, ouvindo falar da luz que brilhou sobre os homens, ele diz o verso 3, ele se alarmou-se. E a ideia de alarmar-se é a ideia de ele se angustiou com essa notícia. Afinal de contas, ele era o rei. E ele queria saber, que rei é esse? O rei dos judeus sou eu. Quem é esse rei? Me conte quem é esse rei. Né? E com ele os seus. E aí o que é que Herodes faz? Herodes chama algumas pessoas para perguntar. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele chama judeus para indagá-los. E aí o indaga. Onde há de nascer o Cristo? E a resposta que ele tem dos escribas e dos fariseus é em Belém, terra de Judá, para cumprir a promessa de Miqueias, capítulo 5, verso 2. É lá que ele vai nascer. Aí com isto, diz o verso 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-lhe deles com precisão: quanto tempo faz, Leandro, que você vem seguindo essa luz, essa estrela no céu? Quanto tempo, Zé Humberto? Faz. Há 2 anos. Viu o verso 16? Tem 2 anos que a gente viu. E aí a gente eles passaram essa informação para Herodes. Tem 2 anos que vocês viram essa luz e vocês vieram até aqui. Logo aqui, não podia ir para outro lugar não. Logo aqui. E aí o texto diz, eles foram para lá para cumprir a promessa. Todo mundo está acompanhando o nosso raciocínio? Amém, queridos? E aí diz o verso 8, então me conta quando vocês encontrarem um menino, porque quando vocês o encontrarem, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo, disse Herodes. Depois de ouvirem o rei, eles partiram e foram ao encontro com o menino. Esse Natal primitivo, ele nos apresenta que o verdadeiro Natal, e aí pressupõe o desejo genuíno de adoração, mas não só um desejo genuíno de adoração, mas pressupõe um encontro real e verdadeiro com o rei, um encontro pessoal com o rei. Só há Natal e só celebra Natal aqueles que tiveram um encontro com o rei. Quem nunca se encontrou com o rei, nunca e jamais celebrará o Natal. O Natal só é celebrado por aqueles que tiveram um encontro com o rei. Amém, queridos? Quem não teve encontro com o rei, não celebra Natal. Celebra reunião de família, almoço natalino, celebra luzes piscando, celebra qualquer coisa, menos Natal. Para celebrar Natal, tem que ter um encontro pessoal com o rei. Amém? E o texto começa a dizer, depois de ouvir o rei, Herodes, partiram, a estrela veio, mais uma vez estavam sobre eles, desde o Oriente, que os precedia, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, com intenso júbilo. Entraram na casa e presentearam com tesouros o menino. E o adoraram, diz o texto. E o adoraram. Uma outra verdade que o texto nos ensina, então, que o Natal pressupõe uma vida de adoração, Natal pressupõe um encontro pessoal com
a bênção de experimentar a verdadeira alegria. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, ele vai chamar no capítulo 5, que esse encontro com Cristo produz em nós uma alegria indizível, uma alegria que não se pode expressar. Quem tem a luz que resplandeceu sobre si e conheceu o menino que nos foi dado e que o seu nome é poderoso, é Pai da eternidade, experimenta da verdadeira alegria. Uma alegria que Jesus vai dizer que o mundo não pode dar. É a alegria do alto, é uma alegria eterna. Diz o texto que eles receberam e experimentaram de um intenso júbilo. Alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Quais são as lições que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, nessa breve reflexão acerca do Natal e acerca dos magos do Oriente, acerca da vida de Herodes, dos escribas e dos sacerdotes que aqui apresentam? Quais são as lições que nós podemos abstrair nesse texto? Primeira lição é que celebrar o Natal, como já falamos, pressupõe uma vida de adoração. Ou seja, a luz que guiou os magos do Oriente durante o caminho, durante 2 anos até a encontrar o menino, é a luz que está sobre a minha vida e a sua vida nessa noite. Por isso essa luz deveria nos guiar para uma vida de adoração. Se nós não adoramos, é porque nós não enxergamos a luz que brilhou sobre nós. Guarde isso no seu coração. E que lição mais nós abstraímos nesse texto, na vida desses magos do Oriente? É que os verdadeiros adoradores, eles nunca medem esforços para adorar na presença do Rei. Talvez essa seja a razão, porque às vezes a gente não tem tanta alegria de adorar o Rei. No culto de domingo, nas quartas-feiras ou em outras programações. Nós não compreendemos o que significa a luz ter brilhado sobre nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque no dia que você entender isso, você não vai medir esforço, nem que você tenha que andar 2 anos para uma breve noite de Natal para adorar ao Rei. Mas nós não entendemos isso, presbítero Zé Humberto. Por isso que quando chove, falta energia, ou a gente enfrenta um momento de dificuldade, a gente não encontra motivo para adorar o Rei. Mas nós não adoramos o Rei por causa da circunstância, nós adoramos o Rei porque Ele nasceu e está entre nós. Amém, querido? Essa é a motivação. Quando a sua Helena entender isso, ela não vai deixar um dia da sua existência de adorar o Rei. Não vai deixar. Eu não vou deixar. O Caleb não irá deixar. Um dia da sua existência de adorar o Rei. Nós deixamos porque não entendemos o que o menino fez por nós. O menino foi nos dado. O maior presente de Natal nós já recebemos. E ele levou o pecado do povo seu. Amém, queridos? Mas continua o texto sobre outra lição que nós podemos tirar aqui. O Natal envolve esse encontro pessoal com o menino, com Jesus. Sem ter esse encontro com Jesus transformador, não há mudança de vida. Diz o verso 9 do texto que nós já lemos: depois de ouvirem o rei, partiram, seguiram a estrela e pararam sobre onde estava o menino. O Natal nos leva a ter um encontro com o menino. O verdadeiro Natal nos leva a se relacionar com o Rei, com o Emanuel, com o Deus conosco, o Deus do impossível. Queridos, como eu oro a Deus para que você compreenda isso. Nós somos convidados a celebrar e adorar o Rei, que é o Deus do impossível. Porque para Deus não haverá impossível. Se você crê nesse Deus, ore como Maria orou e diga: Senhor, aqui está teu servo, aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É assim que vive o crente que celebra o Natal. Oh Deus, eu creio que o Senhor faz milagre, então que se cumpre em mim a tua vontade, o teu querer e o teu desejo na minha vida. Não os meus desejos. Os meus desejos me afastam de ti. Mas a tua vontade me aproxima para um relacionamento íntimo contigo.
Amém, queridos? A outra verdade, para a gente partir para a conclusão, o Natal tem que trazer alegria no nosso coração. Uma alegria indizível, uma alegria de júbilo intenso. Quando nós compreendemos isso, nós não nos abatemos. Então, lições práticas na nossa vida nessa noite, acerca desse texto que você pode marcar aí e tirar outras lições. É que o Natal revela quem são os verdadeiros adoradores. O Natal revela que tem aqueles que conhecem as verdades do Evangelho, mas não adoram a Deus, os escribas e os sacerdotes. O Natal revela aqueles que sabem que tem que adorar, mas o seu desejo é de matar, como Herodes. A pergunta que eu faço para você nessa noite, que está aqui, que me acompanha na internet, que tipo de adorador você é? Você é aquele adorador que não vai medir esforços para passar uma noite na presença do rei? Ou vai ser aquele adorador que coloca obstáculos para adorar o rei? Se você coloca obstáculo, você não entendeu quem é o rei. Porque é o que o texto nos faz pensar e pressupor na segunda lição que eu quero deixar para vocês. É que o Natal nos ensina que só há lugar para um rei. Quem não entende isso se perturba, Sarita. Quem não entende isso se angustia, irmã Maria. Quem não entende isso se incomoda, se irrita. Quem não entende isso se torna como Herodes. Porque o Natal é entender que só pode existir um rei na sua história. Quem é o seu rei? Aonde está o rei? Para que possamos adorar. Talvez o rei que tenha impedido a sua adoração ao verdadeiro rei seja você mesmo. E aí você se perturba. Por que eu tenho que abrir mão disso para servir a Deus? Nós não podemos servir a nós e a Deus ao mesmo tempo. É o que o Evangelho de Mateus vai ensinar no capítulo 5, no Sermão da Montanha. No capítulo 6, perdão, do Sermão da Montanha. A quem servis? Porque vocês não podem servir aos dois senhores. E a ideia dos dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a você mesmo. Porque vão se aborrecer, vão se afastar um do outro. Ou você aborrece um e agrada o outro, ou você se aproxima de um e se distancia do outro. Mas fazer com que os dois andem juntos é impossível. Vocês não dão conta de conciliar os seus desejos com os desejos de Deus. Ou você ora a Deus e fala como Maria, cumpra em mim a tua vontade, ou você não vive a vontade nem a sua e nem a de Deus, vai seguir seu próprio coração e vai se angustiar, vai ser como Herodes, quer até saber onde é que o rei está, mas para matá-lo no seu coração. Ou tem aqueles adoradores que conhecem a lei. Aonde é que vai nascer o rei para que haja adoração? Vai ser em Belém. Por quê? Está escrito. O profeta Miqueias já revelou no capítulo 5. Está escrito, é lá. Quantos de nós sabem que deveríamos adorar o rei? Já conhecemos e temos conteúdo suficiente para adorar o rei, mas nós não adoramos. Nós não consideramos que o rei está entre nós. Quantos de nós temos experimentado isso? Por isso, a minha oração nessa noite é que você compreenda que o Natal só existe lugar para um só rei. E a pergunta é, onde está o rei que reina na sua vida? Porque se for Jesus Cristo, ele vai fazer isso, fará de você um verdadeiro adorador, que não medirá esforço para adorar na presença do rei. Amém, queridos? Por fim, celebrar o Natal, quem compreende a mensagem, experimenta uma mudança de vida, uma transformação de conduta. É o que os magos vieram. Eles vêm por um caminho e retornam por outro. Eles mudam de caminho. O verdadeiro Natal faz com que nós andemos pelos caminhos que Deus nos orienta e não pelos nossos próprios caminhos. A minha oração nessa noite é que a luz que resplandeceu no mundo que estava em trevas, resplandeça na escuridão da sua mente, para que você compreenda e entenda que Cristo morreu na cruz para fazer de você um adorador que o adorará todos os dias da sua existência,
para que você entenda que só há lugar para um rei na sua vida. E esse rei se chama Jesus. E por fim, para que essa luz que traz luz à nossa mente obscura muitas vezes, lhe dê sentido para a sua vida, para mudança de vida, de conduta e de caminho, em nome de Jesus. Só assim e desta maneira é que nós celebraremos o verdadeiro Natal. Senão, vai ser uma mera celebração cultural, mas nunca será um verdadeiro Natal. Amém, queridos? Que Deus o abençoe nessa noite, em o nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te damos graças nessa noite, porque é o Senhor que dá sentido ao Natal. Natal é tempo de refletir sobre a escuridão do mundo, sobre a escuridão do nosso coração e enxergar a verdadeira luz, porque a luz resplandeceu sobre nós. O menino foi dado, foi presenteado, foi ofertado em nosso favor e ele levou sobre si os nossos pecados. Ó Deus, e ter a compreensão dessa verdade, ó Deus, nos faz confiar no Deus de promessa, num Deus que cumpre as suas promessas, num Deus que é poderoso, como Maria cantou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pelos seus poderosos feitos, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Jesus Cristo morreu por nós. Que milagre! Ó Deus, que bênção! Ó Deus, e para o nosso Deus nada há de impossível a Ti. Por isso, ó Deus, o Senhor faz mulheres estéreis darem à luz. O Senhor muda a nossa história, muda o nosso caminho, muda a nossa rota. Então visita o coração dos Teus filhos aqui nessa noite e muda o nosso caminho. Faz de cada um de nós adoradores, que não vai medir esforço, nem que tenha que caminhar 2 anos para adorar o verdadeiro Rei. Oh Deus, coloca isso no nosso coração, para que a gente não reduza o momento da adoração à frequência da igreja, porque não é isso que faz de nós adoradores. Reduza, ó Deus, façamos com que nós venhamos a reduzir a adoração a frequentar um culto público para assisti-lo. Ó Deus, porque isso não faz de nós adoradores. Ó Deus, faz de nós, ó Deus, homens e mulheres, famílias do Senhor, famílias da aliança, que Te adoram em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor busca, verdadeiros adoradores do Senhor. E o verdadeiro adorador, ó Deus, não importa a distância, o único desejo dele é estar na presença do Rei. Ó Deus, nos leva para a Tua presença nessa noite, todos os dias, até a volta do nosso Salvador. Faz-nos, ó Deus, experimentar essa vontade, essa verdade. Ó Deus, toca no nosso coração, que nós possamos entronizar o verdadeiro Rei e destronemos o eu que domina o nosso coração, que sabota, ó Deus, a nossa adoração a Ti, que nos impede de nos apresentarmos diante de Ti. Ó Deus, nos ensina a destronar o nosso eu, os ídolos, ó Deus, que entronizamos na nossa vida, ó Deus, quando o Senhor, só há lugar para o Senhor. Ó Deus, e quando falta o Senhor como Rei absoluto em nossos corações, nós nos perturbamos, nós nos afligimos, nós desanimamos, nós esfriamos na fé. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos entronizar o Rei dos Reis da nossa vida. E por fim, Senhor, nos enche da Tua alegria, essa alegria indizível. Ó Deus, esse júbilo intenso no nosso coração, para que os nossos caminhos sejam reorientados na direção do Deus da cruz. É o que eu Te peço, ó Deus, em favor dos Teus filhos nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.